dia a todos e a todas. Eu me chamo Henrique Walter Ribeiro, sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria, PP de Arte UFSM. Hoje apresento a comunicação Amostragens Corporais, um outro corpo de estudos, de mesmo título que meu artigo submetido ao 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia. O artigo versa, então, sobre os principais caminhos percorridos na concepção e instauração da obra Amostragens Corporais, de 2021, bem como a inserção desta obra junto à pesquisa poética maior, Corpo e Imagem, uma narrativa de sobrevida nos entremeios da existência, a qual desenvolvi no mestrado também pelo PP de Arte UFSM. Com o objetivo, então, pretendo apresentar um breve panorama das bases que fundamentaram a pesquisa poética, a qual integra o trabalho Amostragens Corporais, e, na sequência, falar especificamente dessa obra. Por último, com o intuito de somar as discussões da arte contemporânea, penso possíveis articulações e atravessamentos entre corpo, imagem, arte e as ciências médicas, tendo a prática artística como propulsor e veículo reflexivo. Farei um preâmbulo breve sobre as fundamentações da pesquisa e, na sequência, adentro, então, a obra Amostragens Corporais propriamente dita. O primeiro ponto que menciono, por ter influenciado fortemente a pesquisa, é que ela transcorreu durante os anos de 2020 e 2021, ou seja, no contexto de pandemia, completamente influenciada pelas questões próprias desse momento, como as medidas necessárias à manutenção da vida, o número gigantesco de óbitos, a virtualização das presenças e todo o cenário problemático, enfim, que o Brasil se encontrou e se encontra até hoje. Em paralelo, desde a graduação, em 2016, penso aproximações entre arte e ciência mediadas pelo corpo, em especial os estudos anatômicos do corpo, tendo inclusive participado de um grupo de pesquisa, o GEPAM, Grupo de Estudos e Pesquisa em Arte e Medicina, no qual, ou pelo qual, adentrávamos os laboratórios de morfologia humana da UFSM, que possuem, como se pode imaginar, corpos conservados para estudos. Entrávamos, assim, em contato com a realidade material desses espaços. Todos esses elementos, essas sobreposições, ressonaram em mim e, por extensão, na investigação poética, influenciando a visualidade e os contornos teórico-poéticos dessa. Como confluência disso, então, apoiado em visualidades das ciências da saúde, tendo a arte como base, meio e fim, a pesquisa poética pensou a transcendência do corpo a partir de sua imagem, propôs tensionamentos entre arte e ciência, vida e morte, presença e ausência do corpo, presença e ausência, corpo e imagem, tudo isso sublimado em uma construção ficcional, texto visual, que estabelece uma outra narrativa ao cogitar a dissolução, a suspensão das temporalidades junto ao corpo humano em seu ciclo biológico. Para isso, os trabalhos que fundamentaram a dissertação surgem tendo como principais procedimentos práticos o deslocamento de ferramentas, utensílios regulares nas áreas das ciências da saúde, para o campo das artes, e o meu corpo como suporte referente às proposições. Já nesse lugar, no campo das artes, são construídas situações em que o meu corpo aciona ou tem acionado esses instrumentos sobre si, e, por último, esse contato é transformado em imagem conservada a partir das lentes da câmera digital. Encontra o combustível a proposta poética em Roland Barthes, quando ele discorre sobre a experiência de ser fotografado e transpõe a fotografia ao nível imaginário, como o sutil momento em que não se é nem sujeito nem objeto, mas um sujeito que sente que se transforma em objeto, uma microexperiência da morte, no parêntese. Resguardo algumas especificidades próprias de cada trabalho, as proposições, resguardando, no caso, algumas especificidades próprias de cada trabalho, as proposições se estruturam a partir desses 3 procedimentos gerais e culminam em 5 caminhos imagéticos, cujo encadeamento se estrutura sob o prisma narrativo de um corpo sendo estudado. São eles: na fileira de cima, da esquerda para a direita, ferramentas da criação, corporidades suspensas, ensaios in vitro. Abaixo, na mesma ordem, vestígios substanciais, amostragens corporais e a elaboração narrativa ficcional propriamente dita, intitulada Últimas Palavras por peça 3. Recordo ainda que a narrativa, no meu processo criativo, assume dupla função, tanto como conexão, sucessão e ordenação de acontecimentos, o ideário comum, ou que estamos mais acostumados quando pensamos em narrativa, quanto como estratégia de trabalho e artifício reflexivo. Metodologicamente, eu me aproximo da proposição de Dora Longo Bahia e seus Marcelos, Marcelo do Campo e Marcelo Cidade, personagens ficcionais que a artista criou e que fundamentam sua dissertação e tese, respectivamente. Embora tratemos de temas distintos, Bahia pensa as estruturas que sustentam o universo da arte, manipula e manobra códigos e instrumentos de legitimação na arte, por exemplo, encontro nela uma referência potente a essa condução processual da prática artística pautada na ficcionalização narrativa, ou, nas palavras da artista pesquisadora, uma experiência de arte disfarçada de narrativa. Para encerrar as disposições sobre a pesquisa, menciono ainda a influência das várias construções culturais
em torno da ideia de animar ou dar consciência a um corpo após sua morte, em especial os literatos Mary Shelley, com Frankenstein, e, sobretudo, Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Hoje tratarei da obra Amostragens Corporais, de 2021. Formalmente, Amostragens Corporais é um objeto-arte, composto de uma caixa de madeira subdividida, de 19 centímetros de largura, 22 centímetros de comprimento e 3,5 centímetros de altura, bem como de 100 lâminas de microscopia, cada uma de 7,5 centímetros por 2,5 centímetros. Cada uma dessas lâminas contém uma imagem de um excerto do meu corpo, totalizando, então, 100 mini-imagens diferentes. Narrativamente, Amostragens Corporais vai planificar, dividir e preservar o que sobrou desse corpo de estudos. Durante os períodos mais acirrados da pandemia, cumprindo o isolamento em casa, comecei a estudar o corpo humano que tinha à disposição, no caso meu. Dessa observação diária surgem amostragens corporais na corrente de vestígios substanciais, em que meu olhar estava voltado a pedaços do meu corpo que, mesmo junto de mim, biologicamente já estariam mortos, como unhas, pelos, a camada externa da pele, entre outros. Pensando em linhas histológicas ou do estudo dos tecidos orgânicos, para que seja possível, por exemplo, a visualização das estruturas microscópicas do corpo humano, são necessários processos de preparação desses materiais a serem observados. Um deles é o corte dos tecidos em finas fatias, a microtomia, delgadas o suficiente para que a luz possa atravessar esse material e assim seja possível a visualização com o microscópio das estruturas celulares que formam esses tecidos. Igualmente, entendo que a fotografia acaba sendo uma inscrição da luz. Encontrei poética nesse processo e, desde o campo das artes, decidi subverter as noções de escalas da ciência, microscópica e macroscópicas, e suas relações com o corpo humano e sua materialidade. Analogias que, como esboça Paul Valéry, configura como a faculdade de variar as imagens, de combiná-las, de fazer com que parte de uma coexista com a parte da outra e de perceber, voluntariamente ou não, a ligação de suas estruturas. Para estabelecer as amostras que compõem esse trabalho, os principais procedimentos práticos utilizados foram a captura de imagens, como nos demais trabalhos, e a transferência dessas imagens para o substrato, no caso as lâminas de microscopia. Nas minhas lâminas instalo, então, um contexto em que porções do corpo macroscópico, transformado em imagem, é depositado sobre lâminas de microscopia. Estas, no campo das ciências, não comportam essas escalas de corpo. Já na arte, essas interações são aceitas, e possíveis limitações e ruídos se tornam potência. Quando escolhi trabalhar com a transferência de imagem, optei pelo método clássico, muito manual, que já havia experimentado por outras vias e com outros produtos na gravura em metal. Assim sendo, as etapas, de modo geral, concentram-se na seleção das imagens, impressão dessas em papel, a aplicação do produto para a transferência das imagens, recorte e inserção dessas imagens ainda grudadas ao papel, remoção, então, desse papel com a ajuda da água, e, por fim, raspagens dos restos remanescentes deste papel. Nessa forma de trabalho, o processo, além de lento, é sensível. Cada operação, intervenção com água e com bisturi, na raspagem, carregava consigo a possibilidade de que parte da imagem, cuja intenção era preservar, pudesse se desgrudar do substrato e se desfazer a qualquer excesso de pressão ou força. Característica que, como comentado, eu estava consciente pelo trabalho similar em gravura. Contudo, nesse caso em específico, as perdas, na minha visão, ganham um significado complementar. Tal qual nos laboratórios de morfologia, inevitavelmente parte dos materiais se perdem, pequenas subtrações e deslizes próprios da técnica e do manuseio, que estão destinados a ocorrer e que levam consigo partes de um corpo que se pretendia preservar por inteiro. Perdas de amostras de peças. Nos estudos anatômicos acadêmicos, os cadáveres e suas partes são chamados de peças, mesmo que seus nomes, enquanto vivos, sejam conhecidos pela universidade. Nem sempre o são, e os que são possuem documentos específicos para consulta. Essa transmutação de corpo em objeto, que Barnes reflete ao pensar a fotografia, imagino que, além de reservar a história à vida do morto, viabiliza o afastamento primordial, a aplicação do olhar analítico e a execução das ações fundamentais das pesquisas da ciência do corpo, a anatomia. Penso que seria difícil, por exemplo, fazer fatias de um Henrique. Entretanto, a ideia de um corpo que se transforma em peça acompanhou toda a realização da minha investigação. Esse distanciamento objetivo e essencial da ciência, observar o corpo morto do indivíduo, que agora é divisível, fez-me inevitavelmente pensar que algumas narrativas já vêm prontas. Aqui, então, algumas referências que me auxiliaram na construção da apresentação e que aparecem direto ou indiretamente na minha fala. Por fim, gostaria de agradecer ao Congresso pela oportunidade e a todos e a todas pela escuta. Obrigado.